E aí galera, tudo bem? O vídeo de hoje é um desdobramento de um outro vídeo aqui do canal chamado Por que não me ensinaram isso? Aconselho você, se não assistiu, depois dele e assistir, para você poder entender o contexto da resposta de hoje. É justamente desse vídeo que vem a pergunta de hoje, essa que você está vendo aí embaixo. Depois desse vídeo, algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo: esquece a Igreja Católica, ensine somente a Bíblia. Mas é justamente o que eu estou fazendo. O que eu não posso cair é no erro de achar que a igreja é inimiga da Bíblia e que a Bíblia é inimiga da igreja. Isso eu não posso fazer porque a Bíblia não ensina isso. Eu não estou autorizado a fazer isso. Mas vamos lá, você vai entender agora o porquê que eu tenho que valorizar a igreja. E o porquê que você tem que valorizar a igreja. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 3. Eu vou começar aqui do versículo 8 e você vai me acompanhando. É Paulo dizendo, tá bom? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar aos gentios, ou seja, não só mais aos judeus. O povo de Deus já não é mais um povo, agora é uma coisa mais universal. Está tendo agora um plano que está sendo anunciado, que ele é universal. Você sabe o que significa universal, não sabe? Então vamos lá. A insondável riqueza de Cristo e pôr em luz a dispensação do ministério oculto desde os séculos em Deus Criador de todas as coisas. O que é que ele está dizendo aqui? Que ele está anunciando aos gentios a insondável riqueza de Cristo, a dispensação do ministério oculto desde todos os séculos, ou seja, desde toda a eternidade ele está revelando agora. Versículo 10. Para dar agora a conhecer, preste atenção, para dar agora a conhecer, até então não se conhecia, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes. O que ele vai dar a conhecer aqui na terra aos gentios, nem no céu as autoridades celestes sabem. É algo imenso que ele veio anunciar. E continua. Abre o zoom. Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Por meio de quem? Por meio da igreja. Então, a igreja, por meio, ela é o meio pelo qual se vai anunciar a insondável riqueza de Cristo, a dispensação do ministério oculto desde os séculos em Deus. Agora vamos ao versículo 11. Tudo isso aqui, segundo o desígnio pré-estabelecido desde toda a eternidade e realizado em Cristo nosso Senhor. Segundo o desígnio pré-estabelecido. Já está, desde toda a eternidade, pré-estabelecido que tudo isso seria anunciado por meio da Bíblia, por meio da igreja. Leia, eu estou ensinando é a Bíblia. Por meio da igreja. Realizada, versículo 11. Segundo o desígnio pré-estabelecido desde toda a eternidade e realizado em Cristo nosso Senhor. Perceba a importância da igreja. Se é algo que Deus valorizou, meu irmão, como é que, em nome das minhas vontades de viver um cristianismo sem igreja, eu vou desvalorizar algo que Deus valorizou? Se é desígnio de Deus, pré-estabelecido desde toda a eternidade, que seja revelado aí a multiforme sabedoria de Deus, finalzinho do versículo 10. Se isso é desígnio de Deus, a quem interessa o contrário? A quem interessa que te digam só a Bíblia, irmão, a igreja não. Só a Bíblia, irmão, a igreja não. Irmão, vai dizer para mim, irmão, deixa de falar de igreja, irmão, deixa de falar de igreja, deixa de falar de igreja católica, deixa de falar de religião, fala só da Bíblia. É o que eu estou fazendo. Eu não posso desassociar uma da outra. Para que o desígnio de Deus não aconteça,
ou descredibilizam a igreja que Deus valorizou, ou criam inúmeras denominações para criar uma confusão de ideias e você não entender a multiforme sabedoria de Deus, que é o desígnio dele. Sabe por quê que não querem que se fale de igreja? É porque quando aceitarem que a palavra de Deus valoriza a igreja, bem rapidinho compreenderão que ela é católica. Porque agora é um projeto de Deus desde toda a eternidade, católico, universal. Mas vamos dar aqui prosseguimento. Deixa eu trazer essa câmera pro lado de cá. Para concluir com chave de ouro, 1 Timóteo 3,15. Vou pegar aqui a Bíblia. Leia comigo, 1 Timóteo 3,15. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus. Está falando aqui de um local mesmo, que é a igreja. É o quê? A igreja. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e sustentáculo da verdade. O que é que está querendo dizer? Quem que é a coluna e sustentáculo da verdade? A igreja. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Concordo com você que a Bíblia é a verdade, mas quem sustenta ela é a igreja. É ela quem está dizendo que a igreja é sustentáculo dela. Não é ao contrário, não é a Bíblia que sustenta a igreja. E quando você cai nesse engano de dizer assim, ó, só a Bíblia, meu irmão, igreja não, só a Bíblia, meu irmão, igreja não, o que é que acontece? Se você ousar querer destruir a igreja, a verdade cai por terra. Porque quem sustenta a verdade é a igreja. 1 Timóteo 3,15. Vou ler de novo. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e sustentáculo da verdade. E o 16, seguramente, o grande mistério da piedade. Então, não posso desvalorizar aquilo que Deus valorizou. Então, se eu acredito na Bíblia, eu tenho que acreditar em quem sustenta ela. Um grande abraço, que Deus abençoe sempre.